Olá pessoal, eu sou o Dr. César Berger e nós vamos falar aqui sobre cirurgias combinadas. Eu posso realizar a rinoplastia associada a outro procedimento cirúrgico? Isso é muito comum. Nós chamamos isso de procedimento combinado. Quando nós associamos um procedimento de rinoplastia com qualquer outro procedimento realizado com outro colega. Pode ser estético ou funcional. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós vamos realizar a rinoplastia numa paciente em que ela tem desejo de fazer a cirurgia das mamas, a mamoplastia. Pode ser realizada de forma conjunta? Pode. Enquanto o cirurgião realiza a mamoplastia, nós realizamos a rinoplastia. Aproveitamos o mesmo tempo. Com isso, nós aproveitamos o tempo cirúrgico, o tempo da anestesia, aproveitamos o tempo de sala cirúrgico, aproveitamos também o tempo de internamento, aproveitamos também a questão da otimização de toda a equipe que vai cuidar de você no pós-operatório. É uma cirurgia que a gente consegue, inclusive, por uma questão até financeira, reduzir os custos hospitalares, os custos da equipe cirúrgica. Tudo isso é possível. Porém, nós temos que ter aqui sempre alguns cuidados. Quais são esses cuidados? O tempo da cirurgia. Nós temos que levar em conta que quando nós fazemos um procedimento combinado, algumas vezes uma cirurgia pode se estender mais do que a outra. E isso pode levar a um edema maior do nariz. Isso pode fazer com que a recuperação no pós-operatório seja um pouco mais desconfortável em relação à respiração, porque eu lembro que não é somente a cirurgia do nariz que nós realizamos. A cirurgia nasal, ela é muito simples, é muito controlada. Hoje nós não usamos mais praticamente nada dentro do nariz, então o paciente ele já sai respirando. Existe sim um pouco de obstrução nasal nos 3 primeiros dias, mas ok, aceitável. Quando nós realizamos esse procedimento com algumas outras intervenções, nós podemos sim desencadear um processo inflamatório, um uso de medicamento que pode interferir um pouco na cicatrização do nariz. Então o que eu quero dizer é que sempre vai ter os prós e os contras. E como é que eu vou saber o que é melhor para mim? O ideal é você sempre manifestar esse desejo ao colega, ao cirurgião que vai te operar. Os 2 colegas, eles vão combinar o dia, o horário, a forma que vai ser feito o procedimento, quem começa antes, quem vai realizar determinado lado do paciente o procedimento. É como se fosse um time. Ou seja, o objetivo ali vai ser o paciente, ele vai ficar bem. Mas isso precisa estar alinhado antes do procedimento. Uma vez alinhado, uma vez combinado com o hospital, com a equipe anestésica, é o ideal. Por isso que é muito comum hoje em dia nós realizarmos procedimentos combinados. Me fizeram uma pergunta, Dr. César, eu quero fazer um outro procedimento junto com a rinoplastia. Vai ter algum problema em relação à respiração durante o ato operatório? Nenhum. Você pode sim realizar, tá? E algumas vezes nós fazemos esse procedimento com anestesias associadas. Nós podemos fazer uma rinoplastia com anestesia local e sedação e outro colega fazer com local e sedação até um bloqueio que nós chamamos radicular, uma epidural em outra região do corpo, tá? O ideal aqui é que, se for uma cirurgia combinada, por exemplo, eu tenho como preferência fazer com anestesia geral. Com anestesia geral, o paciente vai estar entubado. A respiração, ela vai ser através do ventilador automático. E isso é muito bom, por quê? Porque a respiração fica sob controle. Ou seja, o anestesista tem 100% de controle sobre a respiração do paciente. E realmente isso é algo que a gente tem que levar como algo positivo. Porque não existe daí risco de ter secreção, que o paciente possa deglutir. Secreção, eu digo, durante a cirurgia sempre pode escorrer um pouco de secreção sanguinolenta, não vai para a traqueia, as vias aéreas ficam protegidas e o paciente está 100% sob controle. Esta é uma das razões até que eu prefiro a anestesia geral
em relação à anestesia local com sedação.